Olá, está entrando no ar mais um programa Palavra de Vida. Aquela palavra que vem para edificar a sua vida e fazer você acreditar numa nova história. Você está estranhando? Eu também, essa novidade de estar fazendo o programa sem ele, o Cláudio Misael, mas porque nós estamos numa semana muito especial, que é a Semana do Dia das Mães. Então, você que está nos acompanhando através da Rádio Teresópolis, a Rádio New Life Web, também através do YouTube ou pela Tere TV, muito obrigada pelo seu carinho e eu quero convidar você a ficar juntinho com a gente, porque vai ser um assunto muito legal e com certeza você vai gostar. Então, conto com você, com a sua ajuda até o finalzinho do programa e eu vou convidar já de cara minhas amadas irmãs, né, em Cristo Jesus, duas mulheres muito especiais e que são mães. Aline Gaspar, muito obrigada por você estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você e muito boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E agora também a nossa amada irmã Luciene Rene. Muito obrigada pela sua participação, Lu. Obrigada, Tati. Obrigada, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Obrigada, Aline, também. E nós, né, somos mães, estamos numa semana muito especial e nós queremos, né, levar a palavra de Deus, orientar as mães, né, através das nossas experiências, de o qual é importante estar orientando o caminho que nossos filhos devem andar. Então, eu vou pedir para a Lu estar se apresentando. Quem é a Luciene Rene? Bom, eu sou mãe, esposa, serva do Senhor, tenho 3 filhos maravilhosos, né? O Diogo, de 22 anos, a Lívia, de 15, e a Luísa, de 5 anos. Três idades aí totalmente diferentes. E buscando aprender cada dia mais do Senhor, buscando aprender com vocês, né? E com nossos pastores, buscando a presença de Deus para poder ensinar os nossos filhos a caminhar nesse caminho, nesse trajeto, né? Na palavra de Deus, e tão difícil que é hoje, nesse mundo que nós vivemos. É um desafio. Com certeza, né? Um grande desafio nos dias de hoje, né? E também vamos conhecer um pouquinho quem é a Aline Gaspar. Se apresenta para a gente, Aline. Sim, eu sou a Aline Gaspar, também mãe, né, de 3. Sou mãe do Felipe, de 21 anos, mãe do Nicolas, de 13, e mãe do Luca, de 7 anos. E o Luca tem o diagnóstico de autismo, né? Então, eu falo que a gente ser mãe já é uma tarefa difícil que vem sem manual, né? O filho nasce sem manual de instrução, a gente é obrigado a aprender ali tudo sozinha. E a gente ter um filho especial, então, é bem mais complicado, né? Mas Deus sempre nos capacita, a gente sempre busca muita sabedoria do Senhor para poder educar os nossos filhos, que eles possam estar firmes também na presença de Deus. E a gente está falando para várias mães, né? Que nos dias de hoje encontram muita dificuldade, muitas vezes, estar orientando seus filhos. E para quem não sabe, o Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada no Brasil no segundo domingo do mês de maio. Nele é homenageado todo o amor, carinho e dedicação que as mães têm com seus filhos. Essa comemoração foi oficialmente instituída aqui por Getúlio Vargas, em 1932. Mas fala-se que a primeira celebração do tipo foi realizada ainda na década de 1910. O Dia das Mães é uma celebração que surgiu nos Estados Unidos, sendo fundada por Anne James, filha da altivista Anne James. Ele foi criado por Anna como uma forma de homenagear sua mãe, falecida em 1905. Sua criação oficial aconteceu em 1914, por meio do presidente norte-americano Woodrow Wilson. Está aí, né, explicando um pouquinho do Dia das Mães. Esse dia que é especial, né, que é separado para celebrar, né, essa pessoa tão especial, que encontra tantos desafios,
né? E como a Lu bem disse, idades diferentes, gerações diferentes, né? E eu quero saber como é para vocês estar hoje. A Aline também tem uma semelhante, né? São 3 gerações diferentes. Então, como é nos dias de hoje ter esse desafio de ser mãe? Como você mesma disse, Tati, são gerações diferentes e nós também amadurecemos muito, né? Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha 17 anos, então eu era muito nova, muita coisa, como eu disse a princípio, não veio com manual, eu não sabia nem pegar uma criança, nunca tinha pego uma criança novinha nos braços, e a gente foi errando e aprendendo e acertando e errando de novo, né? E então, quando depois veio o Nicolas, aí eu já tinha um pouquinho mais de experiência com criança. E quando eu achei que eu sabia de tudo, veio então o Luca, né, com necessidades especiais, e eu aprendi ainda muito mais. Então, além de ser gerações diferentes, na minha vida, na minha família, ainda tem esse diferencial de ser um filho com necessidades especiais, onde a gente é obrigado a mudar completamente o nosso estilo de vida. E como foi para a família receber, né, esse serzinho especial? Quando foi identificado que ele era diferente? Quando ele tinha 1 ano, ele estava com atraso na fala, mas aqui é meio que normal, né? Nos Estados Unidos, eles jogam muito para o lado de ser bilíngue, então pode ser que é normal a criança atrasar a fala, mas como eu já tinha 2 filhos, eu conseguia ver que o desenvolvimento do Luca estava diferente. E ele fazia fono em casa e eu comecei a ver que estava. Quando ele fez 2 anos, eu falei, não, realmente está demais. A gente sabe que nossos filhos têm características diferentes. Um é mais quieto, um é mais falador, né? Um é mais arteiro, o outro já é mais disciplinado. Isso é normal. Só que eu percebia nele, assim, uma diferença muito grande. Foi quando a gente procurou, né, ajuda, um neurologista, e ele veio a ter o diagnóstico de autismo. E realmente, para a família, receber esse diagnóstico não é fácil, sabe? É bem difícil, porque eles têm uma maneira diferente de ser e agir. E até a gente entender sobre isso é dolorido para a família. Ah, tá aí você ouvindo, né, a Aline Gaspar, que tem um filho que tem autismo, e explicando para a gente como se iniciou isso na vida deles, né? Porque é um grande desafio para as mães, né, lidar, né, em meio à sociedade com uma criança especial, se eles vão ser aceitos, se não vão ser, e tudo isso você vai estar acompanhando aqui no programa Palavra de Vida, conhecendo um pouquinho mais da história da Aline, da família da Aline, né, essa responsabilidade de ser mãe. E quem vai contar também um pouquinho para a gente como é ser mãe, também de 3 gerações diferentes, né? É a nossa Luciene. Conta para a gente como tem sido esse desafio. É bem parecido com o que a Aline falou, né? Eu também, quando eu tive o Diogo, eu tinha 17 anos, então tudo muito nova, muito novidade em todas. Graças a Deus, eu tinha minha mãe do meu lado para me ajudar, né, e me auxiliar. Mas é um grande desafio. E aí depois a Lívia, com, né, 6 anos depois do Diogo, então veio ela. E depois quando eu achei que eu não ia também ter mais filhos, veio a pequenininha, a Luísa, 10 anos e 17 anos de diferença do Diogo. Então, assim, é o bebezinho da casa, é aquela que porque só tem ela de criança. Mas é um desafio diário. Pode falar, Tati? E é um desafio, né? Eu também passei pela mesma coisa, né? Depois que eu achei que tinha encerrado a fábrica, veio a Sara. E começar tudo de novo não é fácil, né, gente? É bem complicado, né? Eu não sei se a Aline passou pela mesma experiência, mas eu achava que não ia ter mais. Eu gosto, gente. Assim, as pessoas falam, nossa, por que esperou tanto? Que diferença grande. Tem esse lado, mas por outro lado, você começar tudo de novo, ter um bebezinho de novo, eu amo isso. Ah, eu também gosto muito, mas é um desafio, né? Eu achei assim bem desafiador. Até porque tudo que a gente ensinou a vida toda, né, para o Júnior e para a Ana,
Na geração da Sara, está sendo ensinado totalmente ao contrário, né? Os valores, né? E é um desafio muito grande para a gente ser mãe nesse tempo. Eles, né, em meio à sociedade, eles aprendem e você chegar e falar, não, não é bem assim, mas eles criam um conflito, né, na mente deles. Então, assim, a gente que teve experiência de ter nossos filhos são mais velhos, eu vejo muita diferença, eu não sei vocês, mas eu sinto um pouco de diferença. O Diogo sempre comenta comigo, né? Às vezes ele vê a gente diferente assim com a Luísa, tratando a Luísa diferente e tal, abrindo mais, né? Ah, abrindo mão de algumas coisas, ele fala assim: no meu tempo não era assim. E eu ouço esse Tempo discurso. você agia diferente, no meu tempo não sei o que. É sempre, sempre, sempre. É muito Eu também engraçado. ouço. E a gente tem aprendido, né? Como a Aline falou, a gente vai se adaptando às gerações. Então, a gente vai aprendendo, cada um deles ensina algo diferente para a gente. Agora, em meio a esses conflitos todos, a gente tem uma responsabilidade diante da sociedade, mas a gente também tem uma responsabilidade diante de Deus, que é ensinar o caminho que o nosso filho deve andar. E aí, tem sido simples para vocês? Como tem sido esse desafio, Aline? Para mim, a partir do Lucas é um pouco mais complicado, né? Porque uma família, vamos dizer, normal, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas para ficar bem entendido, é muito simples você se arrumar pela manhã e vamos cultuar o Senhor, vamos para a igreja, e toda a família vai para a igreja. Então, no caso do Luca, para nós é muito mais complicado, porque ele tem as questões sensoriais que limitam muito ele, né? Ele não consegue ficar num ambiente cheio, ele não consegue ficar onde tem muita luz, ele não consegue ficar onde tem som alto. Então, é um desafio que a gente está ainda nessa caminhada de vencer esse desafio, né? O Luca hoje vai estar com 7 anos, e desde pequenininho a gente está nessa trajetória aí, de tentar levar ele para a igreja, que ele possa se sentir bem lá, mas ainda nós estamos caminhando. É difícil para o Luca estar em meio às pessoas, à sociedade. Como que é visto uma criança assim especial? A gente não tem noção muito o que é viver isso diretamente, né? A gente ouve falar e a gente gostaria de ouvir a sua experiência. Uhum. O autismo, ele é um espectro, né? Então, não existe uma criança autista igual a outra criança autista. Então, às vezes você pode falar assim, mas aquele menino tem autismo e ele consegue tolerar ambiente cheio e som alto, por que o outro não consegue? Justamente por isso, porque a criança autista, ela anda dentro do espectro, né? Ela pode ter um diagnóstico severo e passar para leve, pode ter um leve e não ter tratamento e passar para médio e severo, né? Não é uma coisa definitiva. Então, por isso que é esse grande desafio. O Luca, hoje, ele está muito bem, graças a Deus, muito bem mesmo. Mas ele tem algumas coisas que limitam ele, que é o caso ainda do... Tipo, o Luca não consegue entrar no templo da igreja. Ele não, o som incomoda? Como mesmo ele com o fone abafador, eu acredito que seja muita gente. Às vezes ele até consegue. Teve um ano novo, há 2 anos atrás, que ele conseguiu ficar. Mas ele pode conseguir hoje, amanhã ele pode não conseguir mais, sabe? É uma coisa muito, muito relativa. Não dá a gente falar assim, agora ele vai conseguir. Ele pode ir muito bem num dia e muito mal no outro, depende de como ele está por dentro, se ele está organizado ou não, entendeu? E você, Lu? Conta pra gente, assim, como é ensinar os filhos, né? O caminho que deve andar, estar na casa do Senhor. A gente está numa geração muito difícil, né, gente? Então, como é para você estar orientando seus filhos? Tati, nem sempre foi assim, né? De estar na casa do Senhor e eu me converti há pouco tempo mesmo, 8 anos, vamos dizer o seguinte, que eu me converti e comecei a trilhar os caminhos do Senhor. Então, assim, mesmo quando eu ainda andava no mundo, eu sempre tive como prioridade a família, meus filhos. Então, assim, eu já tive essa criação dos meus pais, de ter uma base, né, de estar sempre ensinando que era o caminho é o Senhor, que a gente deve acreditar em Deus, que a gente deve seguir a Deus, tem que congregar, tem que estar numa igreja. Então, a gente cresceu instruído nisso.
Eu acho que isso é a base de tudo, né? O que os pais passam para nós. Então, por mais que às vezes a gente dá uma saída fora daquela trajetória ali, mas como a palavra fala, né? Ensinar o caminho, né, para os seus filhos, que mesmo que você estiver velho, ele não se desviará. Então, é isso que eu acho que sempre tem que ser a base. Então, eu sempre tive muito relacionamento com os meus filhos. A gente sempre teve muito isso de família, de estar junto, de compartilhar as coisas, de conversar o tempo todo, de sentar à mesa, de dividir os problemas, né? Então, muito diálogo. E sempre colocando na mente deles Deus, né? O caminho certo, e mostrando o errado também, né? Eu costumo dizer e falo com eles aqui, que Deus tem filhos e não netos. Então, a gente ensina e orienta. A decisão é deles, né? É uma escolha diária. Mas isso de ter a base familiar, de sempre ensinar, eu acho que é assim o essencial. Não tem uma outra palavra, não sei, mas é a base, é a família, né? O ensinar o seu filho ali a estar junto, a sentar na mesa, a, a ter relacionamento, conversas, né? Diálogo, ouvir eles, dar atenção. Eu acho que basicamente é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Você que está acompanhando aqui a Rádio Teresópolis, muito obrigada pelo seu carinho. Você que está através da Tere TV, muito obrigada pela sua companhia. Você que está também ligadinho no YouTube, você já foi lá, já se inscreveu, deu aquela curtida? Ainda não? Vai lá, dá uma força, nos ajude a levar a palavra do Senhor, né? Hoje um programa especial voltado para as mães. Estamos conversando com a tia Lu e com a Aline, trazendo suas experiências de vida, né? As duas, né, têm 3 filhos em gerações diferentes e tem sido um desafio, né, para poder estar sempre orientando os filhos no caminho que deve andar. E nós estamos aqui juntas para te incentivar, encorajar a sua fé, a você também a ter como meta ensinar o caminho para o seu filho, o caminho que o Senhor nos orienta à luz da Bíblia, né? Porque quando ele crescer, for moço, ele não vai se desviar dele. Essa é a nossa esperança é em Jesus, que o Senhor, ele guarda, ele protege a nossa família. E a tia Lu estava contando a sua, né, o seu ponto de vista em termos, né, da preocupação de estar orientando o filho no caminho que deve andar, e me contaram que antes, tia Aline, dela, sabe, se converter assim, converter, o couro comia. Ela era braba. A velha a Lu não era fácil, não, hein? E aí, tia Lu? Eu não digo que eu ainda não sou, não. Eu acho assim que não é perdido a gente dar umas palmadas de vez em quando, não. Sim. A gente tem que saber educar, sim, saber conversar, né? Mas aprender que nem tudo, como diz, aprender a dizer o não, né? Às vezes eu passo muito isso com a pequena, porque os outros mais velhos, então a gente já tinha, falava não e tal. A pequena já é mais dengada, porque a pequena, né, só tem ela em casa, de Tacho do pequenininha, tacho. é a rapa do tacho, mas assim, eu tento ainda ser um pouco rígida, né? Não deixar tudo, fazer tudo o que quer. Não sou uma pessoa que presenteio muito, que dou tudo o que quer, qualquer lugar que chega, quer, e eu dou, não. Então, às vezes eu fico até com dó, de entro num lugar, numa loja, em qualquer lugar, mãe, compra isso, compra aquilo, eu saio falando não, 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 depois falo, ai, tadinho, eu poderia ter comprado. Mas não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ensinar eles que não é o presente, mas é a presença, né? Não é valor de coisas, de bens materiais, mas é o valor de você sentar ali no chão junto com ela, de brincar, de ter tempo com os seus filhos. Isso é o que eu tento ensinar para eles. Né? Não é valor, não é bem material, não é brinquedo, não é um jogo, não é ir num lugar caro, não, é a presença.
é estar junto, né? Não precisa a gente estar num parque de diversão caríssimo, sendo que a gente pode estar na sala de casa, sentado ali no chão, todo mundo brincando. E às vezes são esses os momentos que são mais marcantes na vida deles, né? Então, eu sou considerada brava, assim, que eu levo eles bem na rédea curta, mas eu tenho visto o crescimento dos meus filhos dessa maneira que a gente ensina, né? Então, eles aprenderam a dar valores em coisas que realmente têm valor. É porque a gente vive num tempo de muito consumismo, né? Principalmente aqui, né, na América. Principalmente aqui, que aqui a gente tem as coisas muito mais acessível. Então, acaba... E a nossa vida é muito corrida aqui. Às vezes, acaba a gente comprando a atenção deles com presente, com coisas. E eu vejo muito isso acontecer. E, assim, eu posso estar errada, mas o meu ponto de vista é esse, que não é isso. Eu tenho que passar para os meus filhos que não é presente, mas é presença. É o chegar de um culto no domingo e a gente sentar ali na mesa juntos, almoçar junto, compartilhar o que aconteceu durante a semana, sabe? É sentar, assim, ó, o meu menino mais velho chega 10 horas da noite do trabalho. Eu não deixo de sentar lá no quarto dele com ele, de orar com ele, de conversar, perguntar como é que foi o dia, se tá tudo bem. Então, assim, né, a Lívia e a Luísa já tá mais o tempo todo dentro de casa, então a gente já troca ideia de todas as coisas, né? E é isso, é o conversar, é o ter diálogo, relacionamento, né? Não adianta a gente querer ter regras, colocar um monte de coisa para as crianças, mas se a gente não tiver relacionamento, as regras vão ser em vão, né? Então, é isso que eu tento passar para eles, é assim que eu tento criar os meus filhos, e tem dado certo, tem dado certo, porque vocês conhecem aí minha família, né? São crianças que são bênçãos. Se eu falo um não, é um não, não responde, não questiona, não, sabe? Eu sempre ensino isso para eles, né? O que a palavra diz: honrai pai e mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Então é isso que sempre o Diogo, mãe, vou fazer tal coisa. Se eu abençoo, ok. Se eu falo não, ele também não questiona, não pergunta. E é assim que eu tento ensiná-los, porque foi assim que eu fui criada, com meu pai, com a minha mãe, né? Meio que um pouco rígido, mas num relacionamento muito bom. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pais, de conversar sobre tudo, de ficar 1h30, 2 horas no telefone, quando eu ligo assim durante a semana, numa ligação à toa, ligo só para saber se está tudo bem, e a gente fica horas conversando. A gente tem esse relacionamento. Então é isso que eu tento passar para os meus filhos. A amizade, a gente ser parceiro, companheiro em todas as coisas. Aí, né? Um grande desafio hoje. A gente presenciou a pandemia e teve muito choque, né? Através dessa situação de querer estar perto, as pessoas não sabendo nem conviver muito juntos, né? E Aline, você também tem esse desafio, são 3 idades bem diferentes, né? E como se comporta o Felipe, o Nicolas? E também eu quero saber como quer dizer não para uma criança autista. Já que, assim, eu tenho a Sara, né? O meu desafio é igual, raspa do tacho, é o dengo de todo mundo, e chega nos lugares, quer as coisas, e por muitas vezes eu também tenho que falar não, porque senão quer tudo, né? E então conta um pouquinho dessas experiências das 3 idades, dos seus desafios. Quando eu falo que eu aprendi muito com o Luca, os desafios, é muito diferente. Por exemplo, não todas as crianças autistas, igual eu já falei, que nenhuma é igual a outra, mas geralmente eles não são ambiciosos, eles não querem milhares de presentes. Eu lembro uma vez que eu fiz uma festinha de aniversário para o Luca, que ele ganhou vários gift cards, né? E eu levei ele na Toys, na loja de brinquedos, e falei: meu filho, escolhe 3 brinquedos para você. Você ganhou de presente de aniversário. E ele escolheu só um. Eu falei: você pode escolher mais 2. Ele falou: não, eu não preciso de mais 2, eu já comprei um. Então, ele é muito assim, e a sinceridade da criança autista, né? Se ele achar que a tua roupa é feia, ele vai falar. Se você tá bonita, ele vai falar: não, tá feia.
sabe? Eles não têm esse filtro, mas eu acho que, para mim, estão certos, porque eles não precisam mentir para agradar ninguém. Eles Eles simplesmente são eles, né? sentem, né? Ah, essa casa está bem decorada? Essa cor aí tá feia. Pode ser quem for, pode ser na casa de quem for, entendeu? Mas ele não está mentindo, né? Eles estão sem filtro. Às vezes deve passar apuros, né? Porque Ah, algumas situações, né? A sinceridade, você fica meio de... porque, infelizmente, as pessoas não estão acostumadas com a sinceridade. Sim, verdade. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, oi, Aline, tudo bem? E eu não estou num bom dia, eu vou falar, tudo bem, porque eu não vou falar para você, Tati, não tá não, vem cá que eu vou te contar, menina. A gente não tem o hábito de fazer isso. Se você perguntar para a criança autista, tudo bem? Ela vai falar, não. Você não tá legal hoje? Não. Você quer conversar? Também não. Sabe? Eles são muito, muito diretos, assim. Agora, sobre os outros dois, né? O Nicolas, eu também tenho um pouco de dificuldade com ele, porque ele tem o diagnóstico de ansiedade e depressão, que também não é fácil, esse diagnóstico, né? Limita ele em algumas situações. E o Felipe é como, né, a Lu falou, quando a gente cria os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e eu lembro que eu passei por um momento que foi muito difícil para mim. Hoje, falando para mim, é muito fácil. Mas foi uma época que eu congregava em uma igreja e o pai dele em outra. Na igreja que eu congregava, não tinha ministério infantil. E na igreja do pai dele tinha. E eu tomei essa decisão muito difícil de falar, então todos os cultos você vai para a igreja do seu pai. Ele me fazia muita falta. Eu só tinha ele nessa época, né? Eu não tinha os outros dois. Ele me fazia muita falta, mas eu sabia que ele precisava estar numa igreja onde tinha um ministério infantil que fosse ensinar ele, né? Não só o que a gente já faz em casa, mas baseado em igreja, né? Em congregar mesmo. E durante um bom tempo ele ia com o pai dele. Eu lembro que a decisão mais difícil foi uma virada do ano, que ele queria ir para a igreja onde ele congregava. E eu queria ele comigo, mas eu falei, eu não vou ser egoísta. Eu vou deixar ele onde ele tem os amiguinhos. E a gente passou a virada no FaceTime, juntos. Né? Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque hoje ele é um menino que teme ao Senhor. Que tudo que ele vai fazer, ele ora ao Senhor antes. Qualquer decisão que ele vai tomar, ele me procura, ele fala, mãe, o que você acha? Isso eu falo. Se é uma coisa que eu não gosto, que eu acho que não tá legal, eu falo, meu filho, você não tem a minha bênção para isso. E ele tem muito temor disso, muito temor, sabe? Ele obedece, ele respeita. E eu sei que isso foi criado lá na infância, lá atrás, quando a gente, né, ensinou ele realmente a andar nos caminhos do Senhor. Você falou toda a questão do Nicolas, né? A questão da ansiedade, da depressão. Nós temos visto uma geração que tem surgido muito essa preocupação, né, em questão da depressão. E como você descobriu essa questão dele ter ansiedade, essa questão, né, de depressão? É uma coisa, a depressão, ela é muito difícil da gente enxergar. Quando a gente consegue enxergar, já está muito agudo, já, sabe? Já está muito extremo. A ansiedade já não tanto, porque uma crise de ansiedade a gente reconhece, né? Mas quando eu percebi isso nele foi justamente quando já estava extremo. Porque eu já tinha o Luca, quando o Luca teve o diagnóstico de autismo, eu realmente assumi esse papel de mãe. Eu falei, agora eu vou ser só mãe. Eu parei de trabalhar fora, porque as terapias são muito intensas, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de tomar essa decisão. Então, eu parei de trabalhar fora e me dediquei totalmente a ser mãe. E comecei a estudar muito sobre o autismo. Mas eu não entendia nada de depressão e ansiedade. E eu não consegui ver esses sinais no Nicolas. E o Nicolas sempre foi muito quietinho, muito inseguro. Até para ficar na salinha da igreja, eu tinha que ficar junto. Sabe? Eu falava, ele é inseguro. Mas eu nunca imaginei que poderia ser uma depressão. Quando ele começou a ter crises sérias, crise na escola de choro, crise de ansiedade por qualquer motivo, foi quando a gente teve que procurar um médico e ele teve esse diagnóstico. E aí, como que ele reagiu, né? Qual a idade que ele tinha? Deve fazer uns 10 anos no máximo isso. Ele está com 13, né? Então, uns 10 anos no máximo. Então, e como foi para ele já, né, pré-adolescente, né, ter um diagnóstico como esse? Porque aqui eles jogam muito aberto, né, nos assuntos, eles conversam com as crianças,
E como foi, assim, que você reparou a reação dele? Mas eu falo que para ele foi bom, ele começou a se entender, porque até então ele se sentia diferente, mas não sabia por quê, né? Então ele começou a fazer terapia também, né? Então ele começou a se entender melhor, entender o que ele sente e se aceitar. Então, para ele hoje, ele fala tranquilamente. Eu tenho ansiedade, depressão. Esses tempos atrás ele fez uma cirurgia e ele já, um dia antes, começou a sentir uma dor na barriga. E ele já tinha esses sinais, às vezes um evento da igreja que ia ter, um evento normal com as crianças. Ele já sentia dor na barriga um dia antes. E eu também não sabia que isso já era um sintoma de ansiedade. Então, quando ele foi fazer essa cirurgia agora, um dia antes, ele estava com a dor na barriga e falou: mãe, tô começando a me dar sinais de ansiedade, tô começando a sentir dor na barriga. Então, para ele foi libertador. Um diagnóstico não prendeu ele, libertou ele, porque ele se aceita, ele se entende, ele consegue se resolver em muitas situações. Nossa, tremendo, né? A gente não tem muita noção, a gente ouve falar, né, a respeito dessa questão, né? E a gente tem visto tanto essa situação, né, de depressão nos dias de hoje, porque antigamente não era tão comum, ou talvez a gente não tinha, né, acesso para ter esses diagnósticos, né? Exatamente. Como autismo. Não é que hoje se ouve falar tanto de autismo. Nossa, por que agora tá na moda? Tem muita gente que fala que tá na moda autismo, né? Não, é porque antes as crianças não eram diagnosticadas com autismo, não tinha, elas tinham autismo, mas não eram diagnosticadas. Tanto que hoje a gente vê adultos tendo diagnóstico de autismo, sempre foram autistas, porque aos olhos da medicina, o autismo não tem cura, né? A pessoa nunca vai deixar de ser autista. Então, quer dizer, ela era autista desde pequena, mas hoje, com conhecimento, ela teve o diagnóstico de autismo. Uau! A gente vai ouvindo, assim, as experiências, né? E a gente realmente aprende muito uma com a outra, né? É muito importante esse bate-papo. Às vezes você está aí, está acompanhando palavra de vida, está passando por alguma aflição, né? De orientar seus filhos, né? E andar no caminho bom que agrada aos olhos de Deus. Nós sabemos que a família é um projeto que Deus fez para dar certo. E eu sei que tem muitas mães, meninas, acompanhando aqui o nosso programa e que elas têm desistido dos seus filhos, estão sem esperança. Algumas foram diagnosticadas recentemente com um filho autista, um filho especial, não sabem como lidar com essa situação. E por isso a nossa preocupação em ter um programa, né, onde a gente fale da experiência de ser mãe em dois momentos assim um pouco diferentes, já que nós temos a questão do Luca, por ser especial. Eu tive o prazer de estar lidando com o Luca, um menino bom, eu tive sempre um bom relacionamento com ele, e eu pude constatar algumas dessas dificuldades que a Aline, ela, né, falou que ele tem, questão do barulho, de luzes, né, e muitas vezes, Lu, eu percebo, você falou muito de papo, de conhecer, né, os seus filhos. Muitas vezes, nossos filhos estão, como a Aline disse, dando sinais, né, meio que pedindo socorro de alguma forma, mas de uma forma que nem eles entendem. E pode falar. Ouvindo a Aline falar, é muito interessante isso. A gente sempre está procurando saber e entender de todas essas coisas novas, vamos dizer, que não são novas, mas, como você mesmo disse, isso sempre teve, mas, porém, não tinha diagnóstico, ninguém conhecia. Então, as crianças cresciam e, né, ia se tratando por si só. E hoje é tão falado, né, sobre autismo e sobre tantas outras, ansiedade, depressão em crianças, coisas que a gente ouvia falar em pessoas mais velhas, de depressão, de ansiedade, né? E hoje a gente vê quantas crianças que passam por isso. É muito importante a gente estar estudando sobre isso, ouvindo as experiências de outras mães, como eu assisti um dia uma live que a Aline fez com a pastora Zália, eu acho, e ela falou tanta coisa ali que eu, por exemplo, não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar de uma criança com autismo. Então, muitas vezes a gente está num ambiente
e você vê que a criança está reagindo de uma forma diferente, e às vezes a gente, sem conhecimento, julga, né? Ah, por que a mãe não faz isso? Por que a mãe não trata essa criança assim ou tal? Mas, na verdade, é a gente que não tem o conhecimento do problema que a criança tem. Então, é importante demais a gente estar antenado nessas coisas, nessas situações, porque, principalmente a gente que lida com muitas pessoas, né? Porque a gente não sabe o problema do outro. E se a gente estiver por dentro dos assuntos, do que está acontecendo, do que essa sociedade hoje, esse mundo de hoje nos traz, assim, tantos problemas, tantas coisas e doenças que antigamente a gente não sabia, e se a gente estiver antenado nisso, a gente vai saber como reagir numa situação, no ambiente onde a gente estiver, né? Numa situação assim, de repente, uma criança que, como a Aline disse, que tem autismo, não suporta o barulho, não consegue ficar ali dentro do templo, ouvindo, né, tá tocando uma música alta, um louvor e tal, não consegue. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente pode até julgar, falar assim, por que a mãe não deixa a criança ali, né, que eu sei que você já deve ter passado muito por isso, né, Aline? E o relacionamento que eu sempre falo, da gente ter com os nossos filhos, de estar ali conversando todos os dias, trocando ideia, e ter esse tempo de mesa com a nossa família, a gente só no olhar. No dia que eles chegam, que está mais cansado, ou estressado, ou triste com alguma coisa, a gente olha, a gente fala, opa, aconteceu alguma coisa lá na escola, ou aconteceu alguma coisa lá no trabalho, porque não é assim, né? Ele não é assim. Então, a gente só vai perceber isso se a gente tiver esse relacionamento, e prestar atenção mesmo na nossa família, no geral, né? Não só nos filhos, mas no marido, né? Os maridos nas esposas. Então, é a comunhão, o relacionamento mesmo. Você acha, ô Lu, que essa questão, a visão que você tem, você ter conhecido a Jesus como seu Salvador, alterou essa busca por um relacionamento saudável com a sua família? Ô, Tati, como eu disse antes, né? Eu sempre fui muito família. Então, sempre a minha prioridade foi família, em todas as coisas. Mesmo quando eu estava lá no mundão, nas festas e tudo, eu sempre estava com a minha família. Eu sempre estava com os meus filhos, né? Assim, na época eu tinha só o Diogo pequeno, então eu ia nos churrascos, nas festas, mas ele estava junto. Eu nunca fui assim de tipo, vou deixar meu filho em qualquer lugar para eu curtir a minha vida com meu marido. Não. Eu estava em lugares, em ambientes familiares também, nunca fui, né, de lugar que não dava para levar meu filho. No lugar onde a minha família poderia estar, esse lugar eu estava. Então, eu sempre cuidei muito disso. De brincadeiras, às vezes, de amigos, que às vezes faz brincadeiras com os nossos filhos e brincadeiras maldosas. Então, eu sempre fui muito atenta nisso, né? No cuidar ali da família, do que estão fazendo com o meu filho. Estão fazendo um bullying com ele? Então, né? Eu sempre fui atenta a essas coisas. Claro que aí depois que eu conheci a palavra de Deus, que eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, aí isso foi assim uma mudança da água para o vinho, porque aí eu aprendi, né, o que eu realmente tinha que fazer, como mãe, como amiga, como companheira. Então, eu aprendi ali, com base na palavra, o que eu realmente tinha que fazer e orientar o meu filho, né? E depois veio a Lívia, e depois veio a Luísa. Então, assim, hoje eu digo que a Lívia, que é a do meio, e a Luísa, já cresceu dentro da igreja, então é mais fácil inculcar a palavra de Deus na cabeça, né? Porque já nasceu ali dentro. Com o Diogo, ele não nasceu dentro da igreja, ele veio para a igreja já com uns 6 anos, ali 7 anos, que ele começou a ir para a igreja. Então, mas dentro de casa eu nunca deixei de fazer isso. Como diz a palavra de Deus, né? Ali em Deuteronômio, acho que é que fala, né? A gente inculcar na cabeça deles, né? A palavra ali e falar o tempo todo. E isso eu comecei a fazer, né? E graças a Deus deu e tem dado resultado, e eu tenho visto que como a Aline disse que o filho dela faz, o meu também faz isso. Não toma uma decisão se não orar,
se não entregar aos pés do Senhor. Então, tudo que ele vai fazer, ele coloca diante do Senhor. A Lívia, a Luísa, então, mesmo que pequenininha, eu vejo, né? Mamãe, vamos orar? Coloca a comida na mesa, vamos orar? Né? A Lívia, né? Vocês, né, graças a Deus, tem um ministério ali dela, né? Até muito usada por Deus. Então, assim, tudo isso eu acho que vai da gente insistir, né? Porque muitas vezes a gente está desanimado também, muitas vezes a gente está cansado, mas a gente tem que insistir com os nossos filhos e colocar eles e ensinar o caminho certo para eles. É fundamental, ainda mais nos dias de hoje, né? E você falou de uma situação que, quando a gente era mais, né, crianças, outro dia, a gente não se ouvia falar tanto do bullying, né? E hoje é crime, certas brincadeiras que para a gente era tão comum, hoje já é vista de uma outra forma, né? E tem pessoas que enfrentam muita dificuldade com essa questão do bullying. E isso para o autismo, como que funciona? Tem o bullying? Eu sei que tem restrições alimentares, tem várias restrições. Como as outras crianças se comportam para lidar com uma criança com bullying? Olha, no caso... Com bullying não, desculpa, com autismo. Uhum. No caso do Luca, isso nunca aconteceu de uma criança tratar ele diferente. Até porque hoje, da maneira que ele está hoje, ele não tem muitos traços, assim, visíveis para a pessoa perceber. É mais quem convive, né? Que consegue ver as limitações. Se levar ele lá na igreja hoje, desde que não seja num ambiente com som alto, ele provavelmente vai saber se comportar muito bem. Mas não é o caso de todos os autistas, porque existe uma coisa que se chama estereotipia. Estereotipia são movimentos repetitivos que uma criança autista faz. Então, às vezes, tem uma criança autista lá na igreja, na hora do louvor. Às vezes ela vai começar a se balançar, vai começar a ficar assim, ó. Então, outra criança não vai fazer isso, né? Então, às vezes ela vai começar a correr e ficar assim, ó. Ou vai começar a fazer assim, olhar meio de olho. Geralmente, as crianças não acham isso muito estranho. Quem acha é os adultos, né? Às vezes adolescentes, mas a criança da idade deles não acha. E uma coisa que é uma característica forte de crianças com autismo é não reconhecer emoções. Então, se tem alguém rindo dele, ele vai rir para a pessoa, ele vai achar que a pessoa está rindo para ele e não dele. Sabe? Se está olhando, às vezes, se ele machucou uma criança por algum acidente, às vezes ele não vai ter aquela empatia de me desculpa, você está bem, você está chorando, você está triste. Às vezes ele não consegue reconhecer sentimentos naquele momento. Mas isso tudo tem terapia. Hoje o Luca reconhece todos os sentimentos. Se eu fizer cara de brava para ele, ele vai saber que eu estou brava. Se eu fizer cara de triste, ele vai saber que eu estou triste. Mas uma criança que não tem acompanhamento terapêutico, provavelmente ela não vai conseguir reconhecer. Então o bullying ela não vai sentir. Ela não vai entender que estão fazendo bullying. Entendeu? No caso do Nicolas, não. No caso do Nicolas, ele já entende muito bem, inclusive já sofreu bastante de bullying. Como foi para ele? Assim, o que você percebeu como mãe? Eu percebi, como a Lu falou, abri a porta, no que eu via só o rostinho, no que ele abriu a porta, chegando da escola, e já falava, alguma coisa está de errado. Mas até para ele conseguir me contar foi difícil. Mas até que eu consegui entender. Ele conseguiu falar, só que é muito complicado, gente. Essas escolas americanas aqui é muito complicado. Eu corri muito atrás, eu liguei na escola, eu marquei reunião, mas era muito difícil uma providência ser tomada. Muito difícil. Nossa. E aí ele começou a saber lidar com isso? Aí eu coloquei ele numa aula de defesa pessoal. Eu falei, já que ninguém vai cuidar de você lá na escola, você precisa aprender a se defender. De alguma forma. Só que até a ansiedade dele atrapalhou ele na aula de defesa pessoal. A ansiedade atrapalhou muito ele. Mas ele conseguiu trocar de faixa. Então ele consegue se defender, se for necessário. Avançou, né? Mas foi uma luta. Ele teve que parar, porque a ansiedade não permitiu que ele continuasse. Interessante, né? Você que está acompanhando a gente aqui na Rádio New Life Web, você que está através da Rádio Teresópolis, muito obrigada pelo carinho de sempre. Você que está através da Tere TV, um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua companhia.
E você que está vendo o nosso vídeo, recebeu através de um amigo, de repente através de um familiar, compartilhe com mais pessoas. Quem sabe alguém está passando por essas dificuldades, né? Tem um filho, não sabe como lidar com essa situação. E eu vejo se destacando muito, a Lu falou muito disso, e quando você vê a Aline falando, a importância do relacionamento. É muito importante que você busque conversar com seus filhos, para que você tente, de alguma forma, né, se tem alguma situação que está acontecendo e que você ainda não percebeu, ele vai sinalizar para você nessas conversas. Porque mãe tem uma sensibilidade diferente de qualquer outra pessoa, né, Lu? Demais. Eu estava lendo esses dias um estudo, eu não lembro a pessoa que escreveu, que fez esse estudo, mas ele disse que ouviu uma criança orar um dia, e essa criança orava e falava assim, Papai do céu, me transforma em uma televisão para que o meu pai possa me olhar. Uau! Sabe? Então, assim, quando eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus, né? Às vezes a gente nem percebe, e hoje o mundo é tecnológico. O tempo todo a gente está com o telefone na mão, ou a gente está na TV, ou está no computador. Então, a gente tem que parar e se fazer uma análise de nós mesmos, sabe? Será que eu estou dando a atenção merecida para os meus filhos? Porque imagina essa criança orando para ser uma televisão. Por quê? Porque só quer atenção. E às vezes a gente, muitas crianças, né, muitos dos nossos filhos faz algo para chamar, simplesmente para chamar a nossa atenção. Né? Até Claro. o errado, né? Oi? Até as coisas erradas, muitas vezes. Né? Porque às vezes só quer a atenção do pai, da mãe. E muitas vezes a gente se pega dando mais atenção para os de fora, para as pessoas, né? Gastando tempo, muito tempo com as pessoas de fora, e esquece dos de dentro da nossa casa. E isso é muito grave, é muito sério, a gente tem que estar prestando atenção nisso. Porque a palavra de Deus fala, nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se falhar ali, não tem como ser perfeito em outro, né? Perfeito a gente nunca vai ser, mas a gente tem que estar muito atento à nossa família. Prestando atenção em todas essas coisas, né? Porque, nossa, quando eu li isso desse pregador falando que a criança orava desse jeito, eu parei e me analisei. Eu falei, será que eu estou dando a atenção merecida para os meus filhos? Será que eu estou gastando tempo com eles? Né? E isso, eu acho que a gente gastar tempo com a família, a gente descobre muita coisa, que às vezes está passando despercebido. É verdade, a gente viu alguns depoimentos a respeito disso, né, na questão da pandemia, onde a família esteve mais perto, teve tempo de mesa, né, onde muitos pais disseram que não imaginavam o conhecimento de tanta coisa que os seus filhos tinham e realmente ficaram bem surpresos com isso, né, porque às vezes achava como, minha filha é bobinha, meu filho é bobinho, e quando foram estar, né, mais próximos, se surpreenderam, né. E, Aline, você falou no início, quando você começou, né, a se apresentar, falar do Lucas, que você teve que abrir mão, né, de trabalhar, de muitas coisas, para você entender, né, o que o Lucas precisava naquele momento. E você se arrepende de ter, assim... Nem um pouco. Mãe nunca se arrepende do sacrifício que faz pelo filho, né? Mas eu abri mão realmente de muita coisa. Eu abri mão do trabalho, que para mim era uma terapia. Eu, na verdade, não trabalhava fora, eu trabalhava para fora. Né? Eu trabalhava em casa com personalizados de festa infantil, mas eu trabalhava muito e eu resolvi parar porque eu não ia conseguir dar a atenção necessária durante as terapias e tudo. E eu cantava no louvor das crianças lá na igreja, né? A gente começou, eu e o Bruno, meu marido, começamos o louvor infantil lá da igreja, e ele teve que continuar sozinho, porque o Lucas a gente nem tinha um diagnóstico, mas ele não conseguia ficar.
Muitas situações, né, até eventos sociais, eu não podia ir, porque ele não... Todo evento social que você vai ver é cheio, não hoje, né, mas antes da pandemia, cheio, muita gente falando, som alto, então eu me privei de tudo isso, mas eu não me arrependo nem um minuto, se precisasse eu faria tudo novamente, porque o progresso que ele teve foi gigante, e eu sei que o fato de eu estar ali presente fez muita diferença na vida dele. Você falou na vida dele, né? Mas, assim, quem te acompanha sabe que não é só na vida do Luca, né? Todo esse conhecimento você tem passado para outras pessoas, né? Sim, tem um grupo de apoio a pais de crianças especiais, né? Agora a gente não está podendo, mas a gente fazia reuniões mensais, até lá na igreja, né? Uma vez no mês a gente tinha palestras, porque é um período muito complicado para a família. A gente está falando sobre mães aqui, mas um diagnóstico impacta toda a família. Irmãos, os pais, tudo. Então, a gente dá esse apoio emocional, trazer conhecimento. Então, a gente tem 50 e poucas mães lá no nosso grupo, onde a gente dá esse suporte para que a mãe possa... Cada realidade é diferente. Tem mães que não podem parar de trabalhar, tem mães que se culpam por isso, de não poder dar atenção que o filho, ela acha que precisa, mas como a própria Lu falou, às vezes não é tempo, não é o tempo, é a qualidade daquele tempo que você dá junto, né? Então não precisa separar de trabalhar, se puder, e você quiser, amém por isso, mas não é uma necessidade. Às vezes o pouco tempo, uma horinha no dia que você tiver e puder, tá tendo um tempo de qualidade com seus filhos, já é bom. Aconteceu essa semana passada agora, uma coisa que eu achei tão bonitinha, assim, da gente realmente, os nossos filhos confiarem na gente, né? Porque eu tenho horror à mentira, acredito, né? Todas nós. Eu tenho um horror, assim, que, meu Deus. Então, meus filhos sabem que eu odeio mentira. E eu não admito mentira. Então, esses dias, o Nicolas estava numa situação que eu não me lembro agora, e falou, mãe, você está falando a verdade? E o Luca veio, onde ele estava? A mãe não mente. Olha só, né? Eu achei tão bonitinho aquilo, eu falei, realmente eles estão entendendo o que eu estou querendo passar para eles, né? E a gente fica feliz, né, que você está passando uma coisa positiva, porque a mãe é referência, né? É. Eu não sei com vocês, aqui em casa, eles correm, quando dá ruim, né, no linguajar deles, quando dá ruim, eles correm para quem, meninas? Para a mãe. Sempre é a mãe, né? E o pai logo olha assim meio de lado, não é bem assim, né? Eu não sou, assim, tão rígida, né, como a Lu descreveu. Eu tento ser, na medida do possível, mas, assim, eu sempre usei do que a gente está falando aqui, muito diálogo, muita conversa, né? Só que a gente, assim, eu vejo uma diferença muito grande. O meu caso é diferente de vocês. Vocês têm o de 21, 22, né? Depois adolescente e a pequena. O meu, o Júnior e a Ana, eles nasceram bem próximos. Então, era como eu tivesse filhos gêmeos. Então, muitos valores que eu consegui passar para o Juniana foram ali juntos. Eles cresceram juntos e cresceram num lar cristão, né? Tiveram certas experiências juntos. Então, um cobrava do outro. E como é essa cobrança com vocês em casa, já que são idades diferentes? Porque tem várias mães acompanhando e tem suas dificuldades. A gente já está quase chegando ao final do programa. Conta para a gente um pouquinho, Tia Lu, dessa experiência de um de 22, 15 e 5. É bem diferente, né? Esses dias aconteceu mesmo aqui, a Lívia, né, tem a turminha das meninas ali da igreja, que é a turminha delas que elas saem. Daí ela, mãe, eu vou sair com as meninas, nós vamos almoçar. O Diogo olhou e falou assim: que isso, gente? Como vai sair almoçar? Não tem idade para sair, não, vai sair almoçar sozinha, né? Então, aí eu falo, deixa, não, filho, não tem problema, ela vai com as meninas. Ó, eu tô de olho em você, menina. Então, e ele cobra dela, ele cuida muito dela, né? Aí fala assim, no meu tempo você não deixava. Quando era eu, com 15 anos, eu não podia sair para lugar nenhum. E não sei o quê. É bem isso. Tem essa cobrança, que acaba sendo engraçado, a gente leva na brincadeira e tudo, mas assim, eu vejo o cuidado que um tem com o outro, né?
o cuidado da Lívia com o Diogo. O que está acontecendo? Por que você está bravo hoje? Por que você chegou diferente? Tá tudo bem? Né? Aí, às vezes, eles ficam ali conversando um tempão, eu falo, o que foi, Lívia? Conta pra mãe. Não, é coisa minha e dele. Ele falou para não contar. Então, assim, eu vejo essa parceria, essa amizade dos dois, sabe? Que é tão bom, né? A gente vê isso. Eles chegam ali, junta no quarto ali tudo, vai jogar videogame juntos, e brincando, ao mesmo tempo tá brigando, e é muito bom ver isso, né? Eles, aqui em casa, eles são muito parceiros, são muito amigos, né? Tem essas brincadeiras, tipo assim, você deixa ela, não deixa eu, não sei o quê, mas no fundo é tudo brincadeira e acaba se acertando, né? São muito unidos, graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí, Aline, você é diferente, né? São todos meninos. Como é esse relacionamento, né? Mas não muda, não. Eu tô vendo ela falar e tô vendo o cenário aqui de casa, assim. Só muda o endereço. Só muda o endereço. E o mais velho, né, o Felipe, as crianças são apaixonadas nele, assim, sabe? O Felipe chega em casa, eles correm pro Felipe. E ele dá muita atenção para os meninos. Então, ele vai para o quarto dos meninos e ele brinca ali, sabe? É um momento... O coração da mãe fica todo cheio, né? De ver eles juntos. Com certeza. Apesar da diferença de idade, eles são irmãos e conseguem interagir muito bem, né? E no caso do Nicolas, que, né, tem 13 anos, eu pego ele conversando com o Felipe, assim, altos papos, sabe? Lá no quarto do Felipe, e aí eu abro a porta, não, mãe, agora a gente está conversando. Uau! Então, eu falo, mas agora eu não posso participar. Não, agora não, sabe? Então, eles são confidentes um do outro, assim, né? Isso é o momento deles, né? O momento deles, né? Uhum. E aí é onde eu falo que o quão importante a gente criar esse ambiente dentro de casa, né? Eu brinco, eu falo assim, que a gente tem que fazer a nossa casa um ninho e não uma jaula, né? Então, que eles sempre vão querer estar ali junto. E é muito bom, é muito bom. Fico pensando assim, fico olhando, eu falo assim, meu Deus, como Deus é bom com a gente. Eu quero aproveitar, Tati, se você me der uma liberdade aqui, Sim. de falar com as mães, porque é só quem vive que sabe. O quanto realmente a gente fica limitada quando a gente tem uma criança especial, no caso da gente estar em tudo na igreja, sabe? Não é porque a gente não quer estar, é porque a gente realmente não pode estar. E graças a Deus nós temos uma igreja que nos abraça, né? Nós temos uma igreja que nos abraça, que entende, e a nossa igreja abraçou a causa do autismo comigo. Eu não tenho que reclamar dali, mas eu sei que não é uma realidade de todas as mães que estão aqui agora nos assistindo. Eu conheço, né, pessoalmente, sei que existem muitas famílias que deixam de congregar porque o filho não é aceito. Não é que não é aceito descaradamente, né? Ninguém fala que ele não é aceito, mas a mãe se sente constrangida de saber que o filho não consegue ficar nessa linha. Se ele fica no templo, ele começa a fazer... Às vezes tem crianças autistas que fazem alguns barulhos mesmo, sabe? Então, ela se sente constrangida. Então, quem está aqui assistindo, eu quero deixar, assim, 2 recadinhos. Um é que se você é mãe, não tenha vergonha de levar os seus filhos para a igreja. Se ele tolera, não vamos judiar das crianças, né? Existem muitas coisas terapêuticas, a gente pode fazer uma live algum outro dia, né, Tati, dando dicas. Existem muitas coisas que pode auxiliar teu filho a ir para a igreja. É tudo um processo lento, mas tem como, né? Como eu disse, eu também estou na caminhada. Mas se o teu filho gosta de estar lá, mas você se incomoda com olhares das pessoas, não deixa isso te impedir de ir à casa do Senhor, de levar o seu filho, de estar lá. E acima também de tudo, sabe o que você faz? Fale sobre o autismo, foi o que eu fiz. Eu comecei a conscientizar as pessoas, eu comecei a postar sobre autismo, eu comecei a levar palestras sobre autismo. Então, todo mundo lá na nossa igreja hoje sabe que o Luca é autista, ninguém olha para ele de uma forma diferente, porque ninguém tem nada a esconder ali. E todo mundo ama muito ele ali. Eu sinto o amor das pessoas. Eu sinto o amor do Ministério Infantil quando o Lucas chega lá. Eu sinto a preocupação que elas têm de falar assim, Aline, como é que eu faço? Eu falo, não, fica tranquila, só se ele, né, chorar, faz isso, mas tá tudo bem, né? Então, uma coisa que arde no meu coração é isso. As mães que ficam em casa, não deixem de congregar, façam o possível, desde que não traga sofrimento para sua criança.
E também esse recadinho para a igreja, né? Para as pessoas, sejam tolerantes. Sabe as mães que tá aqui, você está vendo que uma mãe tem uma criança aqui, independente se você nem sabe se ela tem diagnóstico ou não, mas está tendo um mau comportamento, você não sabe, essa criança pode estar tendo uma crise. Acolhe essa família, acolhe, fala, mãe, você está precisando de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Você quer que eu fique com o seu filho um pouquinho para você poder ir lá ouvir a palavra? Essas pessoas só precisam ser acolhidas, essas famílias precisam ser acolhidas, elas querem estar nesse mesmo ambiente que você está, elas querem cultuar como você cultua, às vezes elas só precisam de ajuda. Então, quem está nos assistindo aqui agora, se você não tem um filho especial, mas você conhece quem tem, ajude essa família, ofereça amor, ofereça apoio, eu tenho certeza que vocês vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Amém, amém. Eu vou pedir, não vou falar quem, vou pedir uma das duas que esteja orando. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por esse programa agora, Pai. Obrigada, Deus, pelo seu amor, pelo seu carinho com cada um de nós, Pai. Obrigada, Deus, por a oportunidade que o Senhor nos dá e a confiança, né, de entregar filhos em nossas mãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E eu peço, Senhor, a Ti, que o Senhor direcione o coração dos nossos filhos, Pai, a obedecer, a honrar os pais, Deus. Eu oro para que o Senhor multiplique a fé de cada um dos nossos filhos, Pai. Peço para que o Senhor proteja física, espiritualmente e emocionalmente cada um deles, Pai. Senhor, que eles venham ser atraídos por tudo que é puro e santo, Pai. E que eles decidam participar apenas das coisas que te agradam, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que os nossos filhos venham se sentir amados e aceitos. Senhor, faz o seu amor penetrar no coração de cada um deles, ó Pai. Senhor, e nos dê a nós como mães, como pais, que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, para que a gente possa conduzir os nossos filhos ao melhor caminho, que é o Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. E a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos chegando ao final de mais um programa Palavra de Vida. Espero que esse programa tenha edificado a sua vida, tenha sido bênção na sua vida, e que você não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Eu creio que Deus tem promessas tremendas sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus abençoe o Dia das Mães, de todas as mamães que estão ouvindo. Aqueles pais que cumprem o papel de mãe, né? Que Deus possa estar abençoando. Um beijo, Lu, um feliz Dia das Mães. Um beijo, Aline, um feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, a família é tudo. Bye!